Ok, então nós vamos falar sobre vários ministérios e o primeiro deles é o James Edson White, um dos filhos da irmã White, e o barco Estrela da Manhã. Nós vamos perceber que ministérios de sustento próprio foram surgindo no meio adventista do sétimo dia, de acordo com as necessidades. Normalmente, foi através de pessoas que perceberam que um trabalho precisava ser feito, mas estava de alguma forma sendo negligenciado pela organização, e então certas pessoas em certas épocas tomaram iniciativa de desenvolver diferentes tipos de trabalho para atender diferentes tipos de necessidades que eram urgentes, mas que não estavam sendo atendidos pela administração da igreja. Primeiro desses, James Edson White. E vamos dar o contexto, então, do ministério Estrela da Manhã, que foi o primeiro, poderíamos dizer, ministério de sustento próprio no meio adventista. Embora a Assembleia da Associação Geral de 1865 reconheceu que um campo está agora aberto no Sul para o trabalho entre os afrodescendentes e deve ser iniciado de acordo com nossa capacidade, foi somente na década de 1890 que os adventistas do sétimo dia entraram efetivamente no sul dos Estados Unidos. Esse foi um campo novo para a igreja adventista. Ela nasceu no norte dos Estados Unidos. Como vocês sabem, no sul dos Estados Unidos havia grande preconceito contra os negros. E houve um reconhecimento na Assembleia de 1865 que a igreja precisava penetrar o campo do sul, mas não era uma tarefa fácil. E foi somente na década de 1890 que um trabalho efetivo foi iniciado nesse campo. A oposição de brancos preconceituosos no Sul contribuiu para o fracasso nas primeiras tentativas de estabelecer a presença adventista no Sul. Não era popular um ministro branco trabalhar no sul dos Estados Unidos para os negros. Não era popular, mesmo depois da escravidão nos Estados Unidos, escolas funcionarem onde brancos e negros estudassem juntos. A segregação nos Estados Unidos era forte. Isso, inclusive, até as décadas de 1950 e 1960 nos Estados Unidos. Durante as assembleias da Associação Geral de 1877 e 1885, foi discutida a questão de estabelecer obras e igrejas segregadas, embora muitos alegaram que isso seria uma negação do verdadeiro cristianismo. Então, as primeiras discussões dentro da igreja adventista sobre segregação dentro da própria igreja começou na década de 1870. Os irmãos sabem que até hoje nós temos nos Estados Unidos associações dos negros. Não uniões, mas associações. Ou seja, cada união nos Estados Unidos tem uma associação dentro daquela união que abrange a união inteira e tem várias igrejas dos negros. Agora, as igrejas dos negros têm poucos, mas alguns membros que são hispanos e até brancos, mas nós ainda temos isso. Isso iniciou no século XIX. Isso começou, embora não fosse o ideal, com a aprovação da própria irmã White. Foi reconhecido que não haveria outro jeito. Não era o ideal, não era segundo a vontade de Deus, mas não valeria a pena trazer uma perseguição sobre a igreja só baseado na defesa desse ponto.
e a igreja poderia ter desafiado a sociedade na época e tentado seguir um caminho que era impopular naqueles dias, mas a igreja, de um modo geral, viu que não seria necessário, não valeria a pena. E então começou com igrejas segregadas. Até hoje nós temos, por exemplo, Oakwood College, nos Estados Unidos, que é uma faculdade adventista para os negros. Agora, isso existir até os nossos dias é outra história. Hoje em dia é uma grande polêmica e muitos acreditam que isso é desnecessário, que não deveria continuar hoje, sendo que hoje nós não temos necessidade para isso. Mas é uma realidade. Até hoje nós temos as associações regionais, é o que elas são chamadas, que são as associações dos negros. R.M. Kilgore, em 1890, um pastor adventista, defendeu a questão de igrejas separadas e, finalmente, suas recomendações foram aprovadas. Ele não era um racista, mas viu a necessidade, baseado nas circunstâncias da época, de ter a Igreja Adventista do Sétimo Dia congregações segregadas ou separadas. Charles M. Kinney, que foi graduado do Healdsburg College, na Califórnia, e primeiro afro-americano a ser ordenado como ministro adventista do Sétimo Dia. Ele foi o primeiro pastor negro entre os adventistas. Considerava os serviços religiosos separados entre adventistas brancos e negros um grande sacrifício necessário na época. Foi necessário apelos fervorosos da irmã White para que os adventistas levassem sério o seu dever para com os afro-americanos. Não houve esforços muito fortes e intensivos para evangelizar o sul dos Estados Unidos nessa época de dificuldade, logo depois da guerra civil nos Estados Unidos. Então, a irmã White fez apelo após apelo. Vocês podem ver isso nos testemunhos para a igreja, a partir dos volumes 7 em diante. A irmã White teve um fardo por este campo negligenciado nos Estados Unidos. Em março de 1891, ela falou para 30 líderes reunidos para a sessão da Associação Geral. A cor da pele não determina o caráter nas cortes celestiais. Os negros merecem tanto respeito como qualquer um dos filhos de Deus. O pecado recai sobre nós como igreja, porque não temos feito um maior esforço pela salvação de almas entre os afrodescendentes. Isso vem do livro The Southern Work, seção 1, páginas 9 a 19, tem todo o contexto, onde a irmã White fez apelos para os adventistas do sétimo dia não negligenciarem este campo necessitado apenas por causa do medo das consequências. Embora eles tivessem tomado a decisão que iriam ter, sim, congregações separadas, mas mesmo assim isso não tiraria a responsabilidade dos adventistas de fazerem o trabalho de evangelismo no sul. Até isso ia trazer consequências desagradáveis, mas era um trabalho necessário, mas ele continuou sendo negligenciado. Por essa razão, James Edson White tomou iniciativa. Filho de Ellen White e um ex-obreiro da Review and Herald e Pacific Press, 3 anos depois se mostrou o ouvinte mais receptivo aos apelos de sua mãe. Juntamente com Will Palmer, um velho amigo e associado, ele determinou-se a estabelecer uma obra educacional e evangelística entre os negros do sul. Encomendaram a construção de um barco a vapor para ser usado como sede de seu ministério de sustento próprio.
chamado Sociedade Missionária do Sul. Não era uma entidade vinculada à organização da igreja. Edson White não era um ministro ordenado pela igreja, mas viu a necessidade de trabalhar no Sul entre os negros, ajudando a estabelecer congregações e escolas adventistas que atendessem à necessidade dos negros no sul do país. Aqui nós temos uma foto do barco Estrela da Manhã, um ministério muito interessante. Ele, através do barco, viajava no rio Mississippi, do norte para o sul dos Estados Unidos, atravessando vários estados e trabalhando entre várias comunidades negras nos Estados Unidos. O pastor Ole Olsen, que era presidente da Associação Geral na época, no dia 10 de agosto de 1895, na cidade de Vicksburg, Mississippi, no sul dos Estados Unidos, pregou o sermão de dedicação na inauguração da primeira igreja adventista aberta pelos esforços de White e Palmer. Então, foi a primeira igreja adventista do sétimo dia dos negros. Já havia alguns irmãos convertidos. O primeiro ministro adventista negro já havia sido ordenado, mas a primeira congregação negra no sul dos Estados Unidos foi aberta e o presidente da Associação Geral esteve presente para trazer o sermão na inauguração daquela congregação. Nos primeiros anos do século XX, a sociedade, ou esse Ministério de Sustento Próprio, tinha quase 50 escolas literárias para os negros em funcionamento. E em 15 anos de ministério, o número de adventistas negros no Sul aumentou de 50 para 900. Essas 50 escolas não eram escolas necessariamente para formação de obreiros ou missionários, mas eram escolas que ensinavam as crianças e os jovens a lerem, escreverem e outras matérias como matemática, ou seja, um treinamento acadêmico normal, mas era um meio de atrair as pessoas ao Evangelho. O ministério foi muito bem sucedido. O próximo ministério de sustento próprio que nós vamos analisar é o de Madison, a primeira escola de sustento próprio estabelecida entre os adventistas do sétimo dia. E não esqueçam deste nome, muito importante na história da nossa igreja, Edward Sutherland. Ele se formou no Battle Creek College em 1890 e foi convidado em 1892 para ser presidente com W.W. Prescott da nova escola adventista do estado de Washington, Walla Walla College. A propósito, o Walla Walla College até hoje existe e ela é a faculdade adventista que fica no estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos. Sutherland era um grande apoiador dos princípios de educação elaborados nos escritos de Ellen White. Ele tinha uma grande admiração pelo dom profético e um grande respeito e aplicava tudo que vinha ao seu conhecimento. Inclusive, Walla Walla College, sob a presidência de Edward Sutherland, foi a primeira faculdade adventista que serviu um regime alimentar vegetariano, sem carne. Edward Sutherland, logo após sua formação, ou sua formatura, ele passou 2 anos trabalhando como diretor de pequenas escolas primárias e foi tão bem sucedido em seu trabalho como diretor de pequenas escolas que foi logo chamado para ser presidente de Walla Walla. Em 1897, pelo sucesso que atendeu ao trabalho em Walla Walla, ele foi chamado
na Assembleia da Associação Geral daquele ano para ser presidente do Battle Creek College. Irmãos, quando Sutherland assumiu Battle Creek College, essa escola estava em grande dívida e passando por uma crise financeira e espiritual muito grande, também administrativa. Sutherland, ele trouxe muitas reformas educacionais na escola de Battle Creek. Uma história famosa é que ele eliminou os esportes competitivos de Battle Creek. Tinha um campo de futebol americano na faculdade e ele mandou o trator limpar toda a área e a partir do próximo ano foi usado para um terreno de agricultura. Percy McGann também foi um colaborador de Sutherland nesse trabalho em Battle Creek de trazer reforma na área de educação. Em 1901, Sutherland e McGann, dois reformadores educacionais, lideraram a relocação do Battle Creek College em Berrien Springs, Michigan. Hoje, nós temos a Andrews, que fica em Berrien Springs, o que anteriormente era Battle Creek College. Quando essa mudança foi feita sob a liderança de Sutherland e McGann, a escola passou a ser chamada de Emmanuel Missionary College. Manteve esse nome até a década de 1960, quando se mudou para Andrews University. Então, foi Sutherland que foi responsável pela mudança de Battle Creek para Berrien Springs. Qual foi o objetivo? Qual foi a intenção? Tirar a escola da cidade, atendendo os conselhos e apelos de Ellen White, de não ter uma escola que treina missionários na cidade, mas sim no campo. Por serem firmes crentes nos conselhos e orientações de Ellen White sobre a verdadeira educação, a contínua oposição de vários líderes denominacionais os levou a demitir-se de seus cargos em Emmanuel Missionary College em 1904. Eles passaram por muitos sofrimentos nesse processo. A mudança da escola de Battle Creek para Berrien Springs foi um sacrifício. Eles tentaram fazer mudanças no currículo. A filosofia de Sutherland e McGann era que a escola deveria existir por um só propósito, a formação de missionários, e não necessariamente profissionais para o mercado de trabalho. Essa ideia revolucionadora feriu muito as expectativas dos administradores e houve muito choque, e a oposição foi muito grande, ao ponto que eles não se sentiram livres para aplicar os princípios que eles julgavam ser necessários na formação dos alunos. Então, com o apoio da irmã White, sob o conselho dela, eles saíram de Emmanuel Missionary College e foram para o sul dos Estados Unidos para estabelecerem uma escola de sustento próprio. A questão surgiu: por que não colocar a escola que eles haviam fundado sob a administração da organização? Quando a questão surgiu e eles ficaram balanceados, a irmã White escreveu fortes testemunhos dizendo para não colocar sob a administração da Associação Geral ou de qualquer união, que essa escola deveria funcionar independente, não separada completamente da igreja, mas independente da administração da igreja. Sutherland e McGann saíram de Berrien Springs decididos a fundarem uma escola não vinculada à organização. E, mediante o conselho de Ellen White, começaram a explorar a área ao redor de Nashville, Tennessee. Numa viagem em busca de uma propriedade com Ellen White, Will Palmer e Edson White, no Estrela da Manhã, cruzando o rio Cumberland, cerca de 16 quilômetros ao norte de Nashville, o barco parou de funcionar. Ao caminharem sobre uma fazenda abandonada perto da cidade de Madison, Tennessee, Ellen White imediatamente ficou convicta que ela seria o local dessa escola, sendo a que ela havia visto em visão. Infelizmente, nós não temos muitos trechos em português de Ellen White falando sobre Madison.
Se alguém tiver o CD-ROM em inglês e digitar Madison, vocês vão ver tudo que Ellen White tem a dizer acerca dessa escola, mas as informações sobre essa instituição são muito poucas em português. Mas nós temos no IESH vários documentos já traduzidos que falam a respeito de Madison, onde Ellen White comenta sobre como a propriedade foi escolhida e como foi o sistema de educação que ela colocou em função. Embora Sutherland e McGann ficassem desanimados com a propriedade por seus edifícios estarem em situação precária, sua terra erodida e o preço um pouco alto, eles se submeteram relutantemente aos conselhos da serva do Senhor. Aqui nós temos o estado do Tennessee, onde Madison foi fundado. A cidade de Nashville era a cidade grande mais próxima do pequeno vila de Madison, onde a escola estava, que era uma pequena cidade de campo. Em 1º de outubro de 1904, a escola foi registrada como Instituto de Agrícola e Normal de Nashville, embora fosse conhecida como Madison College, ou Escola de Madison. Pela severa oposição da liderança da igreja, Ellen White demonstrou seu apoio, aceitando fazer parte do conselho de diretores do instituto, a única vez em que ela serviu em tal posição. Isso está escrito em Portadores de Luz, página 237. Aqui nós temos a foto da mesa administrativa de Madison. Nós temos aqui Edward Sutherland, e aqui nós temos Ellen White, e outra pessoa importante que serviu na mesa administrativa de Madison foi o pastor Stephen Haskell, que serviu também como membro da mesa, que também era um líder e um pioneiro importante na igreja. Ela escreveu, isso vem da irmã White, Manuscript Releases, volume 11, página 193. Ela disse o seguinte: a classe de educação sendo dada no colégio de Madison é de grande valor para aqueles que serão missionários em campos estrangeiros. Meus irmãos, falando aos líderes, não coloquem obstáculos no caminho daqueles que estão buscando essa educação, a qual os que estão em Madison recebem. Se muitos em outras escolas estivessem recebendo um treinamento parecido, nós, como povo, seríamos um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. A mensagem rapidamente seria levada a toda a nação, e almas, agora nas trevas, receberiam a luz. Então, Ellen White, aqui nós temos uma citação, mas existem muitas, falou muito bem dessa escola, dizendo que ela era um modelo de como todas as nossas escolas deveriam funcionar. Agora, haviam duas questões que despertaram oposição e fez com que a escola não fosse popular em seus primeiros anos. Uma questão era recursos financeiros e a outra era recrutamento de alunos para a escola. Já tínhamos uma escola da organização no estado do Tennessee, Southern Missionary College, e a União do Sul viu que isso causaria competição entre uma escola e outra. Então foi colocado sobre os pescoços de Sutherland e McGann o jugo, a barreira. Eles foram proibidos de recrutar jovens naquela região, na Tennessee. Também foram impedidos de levantar fundos entre os membros das igrejas na região. E por causa dessas duas questões, Ellen White escreveu ao presidente da Associação Geral, o pastor A.G. Daniels, dizendo que, em primeiro lugar, essas demandas nunca deveriam ter sido feitas. E, em segundo lugar, Sutherland e McGann cometeram um erro em submeter-se à sua autoridade.
A escola teve somente 11 alunos quando o primeiro período se iniciou no outono de 1904. Teve começos humildes e pequenos, as instalações muito pobres, os recursos eram poucos. A filosofia da direção da escola era que quanto mais as condições do colégio se aproximassem das condições que os estudantes enfrentariam quando saíssem, mais facilmente eles se adaptariam às suas vocações. O trabalho vocacional dos alunos, em vez de dinheiro, era aceito para o pagamento do estipêndio escolar. A irmã White fazia numerosos apelos aos membros da igreja para que ajudassem a obra em Madison e estimulavam Sutherland e McGann a levantarem fundos nas igrejas. Alunos e professores faziam regras, impunham a disciplina e planejavam as necessárias melhorias juntos em conselho administrativo chamado Corpo Unido. E as informações que eu estou apresentando aqui nesses slides, eu não coloquei referência, mas os irmãos podem consultar o livro Portadores de Luz, pode ir no índice procurar Madison e lá eles têm uma seção que fala sobre o colégio de Madison. Cada aluno estudava apenas uma matéria, que envolvia 3 horas de instrução por dia, por período, os quais duravam 9 semanas. Os esportes competitivos e o atletismo, que poderiam estimular rivalidade e orgulho, não faziam parte do programa educacional de Madison. Em 1907, conforme os apelos de Ellen White, foi adicionado um sanatório ao Colégio Madison. O curso foi ampliado a 2 anos. Aqui nós temos uma foto da faculdade. Infelizmente, ela fechou suas portas no ano de 1964, logo após o presidente fundador Edward Sutherland se aposentar. Mas os efeitos de Madison tiveram vasto alcance na igreja. Em 1906, uns 25 quilômetros de Madison, 3 irmãos da instituição, ex-obreiros, compraram um pedaço de terra e estabeleceram a escola de sustento próprio Oak Grove Garden. 2 dos fundadores de Oak Grove Garden mudaram-se 32 quilômetros para o leste, nos montes acima de Gallatin, e estabeleceram ali a Fountainhead School, hoje chamada Highland Academy. Várias escolas de 2º grau, internatos no sul dos Estados Unidos, hoje existem como resultado da influência de Madison. Não só da influência, mas de graduados de Madison e ex-obreiros do Instituto saírem e estabelecerem outras escolas. Essa era a visão inicial de Sutherland, que não fosse uma escola grande, mas que essa escola pequena formasse obreiros e, através desses obreiros, a influência e a filosofia educacional se estendesse. E hoje nós temos várias escolas desse tipo funcionando no sul dos Estados Unidos. No ano de 1915, havia 39 escolas de sustento próprio funcionando nos estados de Tennessee, Alabama e Carolina do Norte. O Hillcrest School, estabelecido em 1908, foi estabelecido pelo ex-gerente de Oakwood. Foi uma escola de sustento próprio, onde graduados do Madison serviam como professores missionários. Aqui nós temos os estados de Carolina do Norte, Tennessee e Alabama, que foram beneficiados pelo trabalho dos alunos e obreiros de Madison. O professor Arthur Spalding foi instrumental no estabelecimento de, em 1910 e 1915, um centro de saúde foi construído para complementar a escola. Escolas satélite e instituições satélite foram estabelecidos por todos os Estados Unidos no século XX como resultado de Madison. Parte da atmosfera desta organização, de Madison,
Florescente era o evento anual que reunia todos os ministérios de sustento próprio, sobre o qual escreveu Arthur Spalding. Uma vez por ano, durante 40 anos, as escolas, clínicas, casas de repouso e as outras empresas da missão rural aderiam a uma convenção de obreiros de sustento próprio realizado no Colégio Madison. Isso vem do livro Origem e História dos Adventistas do Sétimo Dia, de Arthur Spalding. Essa organização que foi estabelecida pelo Edward Sutherland era chamada ASI. Ela existe até hoje. A princípio, representava adventistas de sustento próprio, e eu esqueço a letra I, o que significava. Mas hoje ela tem outro significado, mas continua com essa mesma sigla, ASI, que serve como uma organização que facilita a expansão de várias instituições de sustento próprio no país e no mundo inteiro. É parecido com a OCI, que é mais conhecida aqui no Brasil, Outpost Center International. É uma organização que apoia vários ministérios de sustento próprio que surgem ao redor do mundo. O Heritage Academy é um internato de ensino médio que foi estabelecido em 1994 na rodovia Clark Range Highway, perto de Monterey, Tennessee. Outro instituto que não diretamente, mas indiretamente foi estabelecido como resultado da influência de Madison foi o Instituto Wildwood, e o pastor W.D. Frazee foi o fundador. O pastor Frazee, fundador do Wildwood Institute, em 1942, teve o seu treinamento médico missionário em Loma Linda. Escreveu o pastor Robert Pearson em 1983. Durante minha última visita, o Wildwood e suas filiais estavam operando 11 restaurantes vegetarianos, 7 lojas de produtos naturais, 9 universidades e 16 escolas de treinamento para adultos. Isso vem do livro Miracles Happen Every Day, chamado em português Milagres Acontecem Todos os Dias, está na página 13. Esse livro foi escrito pelo presidente da Associação Geral, ele já era aposentado em 1983, que fala sobre vários ministérios de sustento próprio que foram erguidos no decorrer do século XX, um desses sendo o próprio Madison College. O pastor Robert Pearson teve uma grande apreciação por ministérios de sustento próprio, até mesmo como presidente da Associação Geral. O Instituto Wildwood, inclusive, tem estendido sua influência até o Brasil. Nós temos uma instituição aqui no estado do Rio de Janeiro, em Pati de Alferes, que trabalha como resultado do Instituto Wildwood. Agora, o Frazee, antes da eleição do pastor Robert Pearson como presidente da Associação Geral, não era muito popular, e nem o Instituto Wildwood no meio adventista. Inclusive, o pastor Colin me contou uma história, quando ele ainda era presidente da faculdade Columbia Union, em Washington, e ele nunca tinha ouvido falar da obra de sustento próprio. Seu primeiro contato com a obra foi através do Instituto Wildwood, e foi um colega na obra denominacional que falou a respeito do Wildwood, mas não positivamente. Mas foi depois de ter contato com o pastor Frazee que se desenvolveu uma amizade, e assim o pastor Colin passou a ter uma visão mais positiva acerca da obra de sustento próprio. Então aqui nós temos uma foto de Wildwood nos dias iniciais de seu funcionamento. Isso aqui é o logo atual do Wildwood, hoje muito conhecido nos Estados Unidos, um centro de saúde que atende muitos adventistas e não adventistas. Milhares de almas têm sido ganhas para a nossa igreja e para o reino de Deus através do Instituto Wildwood.
Outro ministério que foi estabelecido no século XX, através do pastor H.M.S. Richards, que foi o fundador da Voz da Profecia. Em 1919, Harold Marshall Sylvester Richards se formou na Washington Missionary College, que é a mesma Columbia Union College onde o pastor Collins serviu como presidente na década 70. Na realidade, hoje ela é chamada Washington Adventist University, ou Universidade Adventista de Washington, mas na época era conhecida como Washington Missionary College, ou Faculdade Missionária, ou Colégio Missionário de Washington. Ele estudou nessa escola e serviu como evangelista nos Estados Unidos e no Canadá, antes de iniciar seu primeiro programa de rádio no dia 19 de outubro de 1929, na estação KNX-AM em Los Angeles, mal sabendo até onde isso ia levar. Muitos foram inspirados pelo exemplo do Voice of Prophecy, e vários ministros ao redor do mundo iniciaram o mesmo trabalho em 36 línguas, em mais de 1.100 estações de rádio, com cursos bíblicos por correspondência em mais de 80 línguas. E também no Brasil nós sabemos que a influência da Voz da Profecia trouxe milhares e milhares de almas para Cristo. Aqui nós temos o primeiro prédio da Voice of Prophecy no sul da Califórnia, onde o pastor Richard e sua equipe trabalhavam através da rádio e através também dos cursos por correspondência que eram enviados para os ouvintes nos Estados Unidos inteiro. Milhares e milhares aprenderam a mensagem adventista e foram batizados na igreja. Outro ministério de sustento próprio que surgiu no século XX, Amazing Facts, muitos de vocês conhecem. O pastor Joe Cruz foi o fundador do ministério Amazing Facts. Em 1966, na cidade de Baltimore, Maryland, parecido com a história de H.M.S. Richards. Ele era um pastor de igreja que foi inspirado e teve a convicção de estabelecer um programa de rádio através do qual ele atrairia almas para Cristo através da mensagem adventista, não sabendo quais seriam os resultados dessa iniciativa de fé. Eu falei algo no domingo que eu preciso corrigir. Eu disse que o Amazing Facts foi o primeiro ministério que começou transmissão através da televisão, mas eu errei. O Está Escrito, não o Amazing Facts, que foi o pioneiro na área de televisão. Mas, continuando falando sobre o Amazing Facts, o objetivo original do pastor Cruz era de ganhar cristãos e não cristãos para a mensagem adventista através de programas de rádio de 15 minutos, sempre começando com fatos científicos ou históricos extraordinários para cativar a atenção dos ouvintes. Alguém aqui já ouviu o pastor Joe Cruz pregar? Nós não temos em português nenhum sermão dele, obviamente ele não falava em português, mas quem fala ou entende inglês, no site do Amazing Facts, centenas de sermões do pastor Cruz estão disponíveis em áudio. Os irmãos que puderem, foi um pregador tremendo, e a mensagem dele era muito cativante. Cada sermão começava com um fato extraordinário. Era assim intitulado o programa da rádio, Amazing Facts, que em inglês significa fatos incríveis ou fatos extraordinários, mas sempre um fato que estaria relacionado com o tema do sermão, mas a eloquência e o poder e convicção que ele tinha ao transmitir a mensagem. Irmãos, eu vou dizer, um pastor da verdade presente. O pastor Joe Cruz, desde a década 70, foi um pastor considerado muito polêmico nos Estados Unidos. Ele era um pastor que
pelo menos pelo que eu ouvi falar de muitos pastores, inclusive o pastor lá onde eu sou membro, que me disse que o pastor Joe Cruz não batizaria uma pessoa de forma alguma que não estivesse preparada. Inclusive, ele negava o batismo de uma pessoa que ainda usava até uma aliança. E isso trouxe muita polêmica. Ele pregava fortemente contra joias, inclusive a aliança. Ele era um pastor que não deixava de pregar sobre o sinal da besta, numa época em que deixou de ser popular identificar a Igreja Católica como a besta de Apocalipse 13 e o anticristo da profecia bíblica. O pastor Joe Cruz sempre foi um pastor firme na pregação do dom profético de Ellen White e um evangelista que foi muito bem sucedido. Talvez ninguém mais, até mesmo mais do que da Voz da Profecia, o Amazing Facts, nas décadas de 70, 80 e 90, trouxe mais almas para a igreja. O Amazing Facts, através da liderança do pastor Joe Cruz. O programa era acompanhado de cursos bíblicos, como a Voz da Profecia, por correspondência e livretos escritos pelo próprio pastor Cruz. Aqui nós temos as lições de curso bíblico do Amazing Facts, que certamente é o mais popular nos Estados Unidos e o mais direto, abrangendo todas as doutrinas da igreja, inclusive as controversas. E eu estive no Amazing Facts, nessa última viagem que fiz aos Estados Unidos, e conversei com o diretor de publicações do Amazing Facts, e ele me disse que essas lições estão sendo traduzidas e serão em breve publicadas em português. Essas lições, irmãos, são tremendas, abrangendo todas as doutrinas da igreja. É o mesmo formato de estudos bíblicos que nós sempre tivemos na igreja, perguntas e respostas direto da Bíblia. E essas são as lições que são enviadas para os ouvintes da rádio e da televisão Amazing Facts. Começou com programas evangelísticos em rádio. Agora este ministério tem publicações e também trabalha através da mídia. E hoje, isso foi recente, o Amazing Facts estabeleceu uma escola, se chama AFCO. Amazing Facts Center of Evangelism, Centro de Evangelismo do Amazing Facts, através da qual envia jovens treinados como evangelistas para pregar o evangelho ao redor do mundo, além de alcançar milhares de pessoas através da televisão e DVDs. É um curso de 3 meses intensivo, onde o Ministério Amazing Facts, hoje liderado pelo pastor Doug Batchelor, treina jovens para serem obreiros bíblicos. Reconhecendo a necessidade de um ministério que servisse à Igreja Adventista do Sétimo Dia também, ou seja, que não fosse apenas evangelístico, na década de 1980, o pastor Cruz convidou o pastor Dennis Priebe para fazer parte da equipe do Amazing Facts. Até hoje, o pastor Dennis Priebe faz parte da equipe de evangelistas do Amazing Facts. Até hoje é credenciado pela União do Pacific nos Estados Unidos. Quando ele foi chamado para a obra de sustento próprio, o Dennis Priebe estava trabalhando como professor de teologia na Pacific Union College. Ele foi contemporâneo do Desmond Ford, ou seja, eles eram colegas no Pacific Union College. Enquanto Desmond Ford era professor de teologia, Dennis Priebe também era. Então, o Dennis Priebe conhece muito bem a teologia de Ford, inclusive escreveu um livro para responder várias perguntas levantadas por Ford na área de cristologia e justiça pela fé, que é o livro chamado Face a Face com o Verdadeiro Evangelho, que nós recentemente publicamos em português.
A propósito, esse livro Face a Face com o Verdadeiro Evangelho não foi publicado pelo Amazing Facts, mas foi publicado pela Pacific Press nos Estados Unidos, que é a casa publicadora da Califórnia, da igreja. Então não foi um livro publicado por um ministério de sustento próprio, mas pela própria igreja. Agora, recentemente, o Amazing Facts fez uma nova edição do livro Face a Face, que foi sim publicado pelo Amazing Facts. Mas o pastor Dennis Priebe até hoje é credenciado pela União Pacific, um ministro ordenado, mas como o pastor Joe Cruz, ele se posiciona firme em questões que hoje estão confrontando a nossa igreja. Nas décadas de 1970 e 80, o pastor Joe Cruz escreveu 3 livros muito polêmicos, advertindo contra a nova teologia e o rebaixamento das normas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que despertaram a oposição da divisão norte-americana. Esses livros foram chamados Reaping the Whirlwind, Colhendo a Tempestade, Enemy at the Gate, Inimigo às Portas, e Creeping Compromise, Transigência Sutil. 3 livros que eu li, eu tenho, e digo para os irmãos que ele realmente deixou bem claro sua posição quanto à infiltração da nova teologia na igreja. Um forte defensor da teologia tradicional da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Numa época em que a igreja estava em crise, ele se posicionou firme e sempre foi impopular. Ele serviu na mesa administrativa do Instituto Heartland até a sua morte, que também causou um pouco de polêmica até o final de sua vida. Mas o Ministério Amazing Facts, apesar de muitas vezes passar por momentos difíceis com a liderança da igreja, sempre e até hoje é muito bem respeitado, porque ganha milhares e milhares de almas para a igreja através da televisão, da rádio, dos cursos bíblicos e dos evangelistas que são treinados e enviados pelo Amazing Facts. Em 1987, o ministério expandiu para a divulgação do evangelho via televisão. Quando, em 1994, o pastor Joe Cruz morreu, o pastor Doug Batchelor assumiu a direção do Amazing Facts e transferiu sua sede para Sacramento, Califórnia. Esse é o pastor Doug Batchelor. Quantos já ouviram falar, já assistiram DVD, eventos finais? O pastor Doug Batchelor é o pastor da Igreja Central de Sacramento. Então, o caso dele é especialmente peculiar. Ele é o pastor da maior igreja da cidade de Sacramento e também o presidente do Ministério Amazing Facts. Recentemente, ele pregou um sermão extremamente polêmico que foi divulgado nos Estados Unidos através da internet. O Amazing Facts criou um site especial para divulgar o tema que o pastor Doug Batchelor elaborou sobre a ordenação da mulher, que causou muita reação de vários pastores e líderes, mas mesmo assim o Amazing Facts continua sendo muito apreciado nos Estados Unidos. Eu digo para vocês, é outro mundo. Nós temos líderes que amam o Amazing Facts, líderes que toleram o Amazing Facts e líderes que detestam o Amazing Facts. Eu posso entrar numa igreja adventista nos Estados Unidos e logo na recepção ver uma mesa cheia dos livretos do pastor Joe Cruz. Mas também pode ir em outra igreja onde o pastor diria que aquilo é anátema. Mas a verdade é que, pelo menos ao meu ver, são livretos maravilhosos, as lições, a mensagem adventista inteira, pura, e é um trabalho que certamente tem feito, sido uma bênção na vida de milhares. O está escrito, it is written. George Vandeman foi o fundador. Em março de 1956, o pastor George Vandeman iniciou o programa It is Written em 13 estações de televisão.
Esse é o pastor George Vandeman, com 21 anos de idade. Ingressou no Emmanuel Missionary College, hoje Andrews University. Foi ordenado no ano de 1946 e trabalhou 4 anos como instrutor de campo do Emmanuel Missionary College. Estimulado pelo pastor J.L. McElhaney, presidente da Associação Geral, em 1950, iniciou seu ministério evangelístico através de televisão. Em 1991, com 75 anos de idade, o pastor Vandeman se aposentou e o pastor evangelista Mark Finley assumiu a direção do ministério Está Escrito. Também um ministério que tem ganhado milhares e milhares de almas para a igreja através da televisão. Em 2005, o pastor Sean Boonstra substituiu o pastor Finley, o qual foi chamado para o posto de vice-presidente da Associação Geral. O pastor Finley, ele se aposentou agora em 2010, como vice-presidente da Associação Geral. E o pastor Sean Boonstra, canadense, agora é o diretor e orador do Está Escrito na América do Norte. O Instituto Weimar. Este instituto também é mencionado no livro do pastor Robert Pearson, presidente da Associação Geral, em 1978, como uma organização sem fins lucrativos. O pastor Colin Standish, o então presidente da Columbia Union College, foi convidado para ser o primeiro reitor acadêmico. Também teve como presidente deste instituto o pastor Herbert Douglas, que serviu como presidente do Instituto Weimar na década de 1990. Um instituto que treina missionários também, parecido com Wildwood, tem um centro de saúde, tem uma faculdade, treina médicos missionários e também tem um curso de teologia. Inclusive, foi no Weimar Institute que o pastor Hal Mayer estudou. Foi lá que ele conheceu o pastor Colin e foi daí que eles juntos se uniram juntamente com outros irmãos para depois estabelecerem o Instituto Heartland. O Instituto Weimar funciona até hoje e em 2008 o Weimar se uniu ao Ministério Amazing Facts. Então, aquela escola do Amazing Facts e o Weimar funcionam juntos no mesmo terreno. O Weimar fica na Califórnia, mais ou menos 45 minutos ao norte da cidade de Sacramento. E é justamente na cidade de Sacramento onde fica o Ministério Amazing Facts. Então, houve uma união entre os dois ministérios para unir os recursos e as forças, e então eles trabalham juntos. Ron Spear e a Hope International. A Hope International foi fundada em 1964 por membros leigos adventistas do sétimo dia da cidade de Seattle, Washington. Esse ministério nasceu como resultado da controvérsia doutrinária que emergiu no adventismo depois da publicação do livro Questões sobre Doutrina. O ministério teve pouco impacto no adventismo antes do pastor aposentado Ron Spear assumir a liderança no ano de 1985. Daí, o impacto do Hope International foi muito grande. Através da revista Our Firm Foundation, Nosso Firme Fundamento, que ele iniciou, escreveu vários livros e liderou congressos que promoveram o adventismo histórico. Em 2003, sua sede mudou de Seattle para Knoxville, Illinois, onde hoje é a sede da Hope International. E outro ministério de sustento próprio, com certeza os irmãos já devem ter ouvido falar, do Instituto Heartland de Educação e Saúde, onde eu tive o privilégio de estudar nos Estados Unidos. O Instituto Heartland abriu suas portas no mês de julho de 1983, tendo o pastor Colin Standish como seu primeiro presidente. O Heartland World Missions, Missões Mundiais Heartland, Heartland College, faculdade ou colégio Heartland, Heartland Publications, publicações Heartland, e Heartland Lifestyle Center, que é o Centro de Saúde de Vida Heartland, são as 4 divisões que compõem uma das maiores instituições de sustento próprio no mundo. Talvez a maior em termos de
atividades, porque não é só uma faculdade, também publica centenas de livros e também tem um centro de saúde de estilo de vida saudável que tem servido à igreja e ao mundo por já algum tempo. E essas, então, são as diferentes divisões. Nós temos Missão Mundial, que promove congressos e convocações, não somente no Heartland, mas ao redor do mundo. A faculdade, que treina jovens na área de saúde, na área de teologia, pedagogia e publicações e mídia. O Centro de Saúde e as publicações. Outro ministério de sustento próprio que hoje está tendo um impacto enorme na América do Norte, e não somente agora na América do Norte, mas ao redor de todo o mundo. Generation Youth for Christ, ou Geração de Jovens para Cristo. A ideia de estabelecer o General Youth Conference, Associação Geral de Jovens, nasceu no coração de um jovem chamado Israel Ramos, que inclusive ex-aluno do Instituto Heartland e aluno da Andrews na época, que recebeu direcionamento e apoio do pastor Samuel Quarantine Pippin, da Associação do Michigan. Aqui nós temos a foto do Israel Ramos, que foi o primeiro presidente do Generation Youth for Christ. Samuel Pippin é um obreiro da Associação do Michigan, que serviu como mentor desse projeto, que nasceu no coração de vários jovens, não somente o Israel Ramos, e também provavelmente mal sabiam eles o tremendo impacto e o rápido desenvolvimento que esse ministério teria. Milhares de jovens conservadores ao redor do mundo se reúnem hoje, uma vez por ano, para serem instruídos na verdade presente, sendo o primeiro desses congressos realizado em dezembro de 2002. Aqui nós temos um exemplo de uma reunião do Generation Youth for Christ. São por volta de 3 ou 4 mil jovens que se reúnem para realizarem congressos, onde oradores são convidados, como o pastor Doug Batchelor e o pastor Ted Wilson. Recentemente, nessa última que eles tiveram em dezembro do ano passado, foi um dos oradores. Então, é um ministério que procura, através de jovens, atrair os líderes mais conservadores da igreja para trazerem mensagens de apoio e de inspiração, para animarem os jovens a viverem em harmonia com a luz que nós temos recebido como igreja e apoiarem a mensagem adventista do sétimo dia. Outro ministério de sustento próprio que tem influenciado a mim e muitos outros nos Estados Unidos, na realidade é dirigido por um pastor da igreja, Larry Kirkpatrick, que recentemente foi transferido da Califórnia para, se eu não me engano, North Dakota, mas continua atuando na obra, mas tem um sítio web, um website, chamado www.greatcontroversy.org. Se irmãos quiserem anotar, é um website cheio de recursos, muito bons. Ele também tem um website chamado Last Generation Theology, ou Teologia da Última Geração. O pastor Larry Kirkpatrick foi um dos oradores na conferência Questões sobre Doutrina em 2007, que foi realizado na Andrews. E um pastor que defende com bastante zelo a posição histórica adventista tradicional. O pastor Robert Pearson, o pastor Colin tem falado muito a respeito dele, só mencionar que através de seu livro Miracles Happen Every Day, demonstrou seu apoio aos ministérios de sustento próprio, e estou feliz por poder dizer para os irmãos que o pastor Ted Wilson, o recém-presidente da Associação Geral, é um pastor que apoia a obra de sustento próprio. Ele, inclusive, numa reunião, uma entrevista
com os líderes da 3ABN, que é uma rede de televisão nos Estados Unidos. Quantos aqui já ouviram falar do 3ABN? O tempo não permite, mas eu poderia também falar sobre esse ministério de televisão que foi estabelecido na década de 1980 pelo Danny Shelton. E hoje é talvez a rede de televisão mais conhecida na igreja, até mais do que o canal Esperança. A 3ABN, numa entrevista com o pastor Ted Wilson, demonstrando aprecio e agradecimento a Deus por ele ter sido eleito, fez um convite para ele apoiar o Ministério 3ABN, e ele disse que estará apoiando o Ministério 3ABN e todos os ministérios que têm o mesmo posicionamento e mesma visão e mesmo zelo de ganhar almas e manter a integridade da verdade adventista como eles. Então, para resumir, a obra de sustento próprio, por não ser necessariamente diretamente vinculada à igreja, não quer dizer que não faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos líderes piedosos ao redor do mundo inteiro que apreciam a obra de sustento próprio e que apoiam e que ajudam com suas orações e de outras formas também a levantarem as mãos dos que estão trabalhando nesse braço da obra de Deus. E Deus tem usado esses ministérios, irmãos, para manter a igreja mais firme na mensagem adventista do sétimo dia verdadeira, que tem sido minada através da nova teologia nos últimos 50 anos. Então, essa foi uma curta apresentação que eu quis passar para vocês sobre a história de alguns ministérios de sustento próprio que Deus tem levantado nos últimos 100 anos para ajudar a igreja a cumprir a sua missão de levar este evangelho a todo mundo. O campo está agora aberto no sul para o trabalho entre os afrodescendentes e deve ser iniciado de acordo com nossa capacidade. Foi somente na década de 1890 que os adventistas do sétimo dia entraram efetivamente no sul dos Estados Unidos. Esse foi um campo novo para a igreja adventista. Ela nasceu no norte dos Estados Unidos. Como vocês sabem, no sul dos Estados Unidos havia grande preconceito contra os negros. E houve um reconhecimento na Assembleia de 1865 que a igreja precisava penetrar o campo do sul, mas não era uma tarefa fácil. E foi somente na década de 1890 que um trabalho efetivo foi iniciado nesse campo. A oposição de brancos preconceituosos no sul contribuiu para o fracasso nas primeiras tentativas de estabelecer a presença adventista no sul. Não era popular um ministro branco trabalhar no sul dos Estados Unidos para os negros. Não era popular, mesmo depois da escravidão nos Estados Unidos, escolas funcionarem onde brancos e negros estudassem juntos. A segregação nos Estados Unidos era forte. Isso, inclusive, até as décadas de 1950 e 1960 nos Estados Unidos. Durante as assembleias da Associação Geral de 1877 e 1885, foi discutida a questão de estabelecer obras e igrejas segregadas, embora muitos alegaram que isso seria uma negação do verdadeiro cristianismo. Então, as primeiras discussões dentro da igreja adventista sobre segregação dentro da própria igreja começou na década de 1870. Os irmãos sabem que até hoje nós temos nos Estados Unidos associações dos negros.
não uniões, mas associações, ou seja, cada união nos Estados Unidos tem uma associação dentro daquela união que abrange a união inteira e tem várias igrejas dos negros. Agora, as igrejas dos negros têm poucos, mas alguns membros que são... Ok, então nós vamos falar sobre vários ministérios, e o primeiro deles é o James Edson White, um dos filhos da irmã White, e o barco Estrela da Manhã. Nós vamos perceber que ministérios de sustento próprio foram surgindo no meio adventista do sétimo dia, de acordo com as necessidades. Normalmente, foi através de pessoas que perceberam que um trabalho precisava ser feito, mas estava de alguma forma sendo negligenciado pela organização, e então certas pessoas em certas épocas tomaram iniciativa de desenvolver diferentes tipos de trabalho para atender diferentes tipos de necessidades que eram urgentes, mas que não estavam sendo atendidos pela administração da igreja. Primeiro desses, James Edson White. E vamos dar o contexto, então, do ministério Estrela da Manhã, que foi o primeiro, poderíamos dizer, ministério de sustento próprio no meio adventista. Embora a Assembleia da Associação Geral de 1865 reconheceu que regionais é o que elas são chamadas, que são as associações dos negros. R.M. Kilgore, em 1890, um pastor adventista, defendeu a questão de igrejas separadas e, finalmente, suas recomendações foram aprovadas. Ele não era um racista, mas viu a necessidade, baseado nas circunstâncias da época, de ter a igreja adventista do sétimo dia congregações segregadas ou separadas. Charles M. Kinney, que foi graduado do Healdsburg College, na Califórnia, e primeiro afro-americano a ser ordenado como ministro adventista do sétimo dia. Ele foi o primeiro pastor negro entre os adventistas. Considerava os serviços religiosos separados entre adventistas brancos e negros um grande sacrifício necessário na época. Foi necessário apelos fervorosos da irmã White para que os adventistas levassem sério o seu dever para com os afro-americanos. Não houve esforços hispanos e até brancos, mas nós ainda temos isso. Isso iniciou no século XIX. Isso começou, embora não fosse o ideal, com a aprovação da própria irmã White. Foi reconhecido que não haveria outro jeito. Não era o ideal, não era segundo a vontade de Deus, mas não valeria a pena trazer uma perseguição sobre a igreja só baseado na defesa desse ponto. E a igreja poderia ter desafiado a sociedade na época e tentado seguir um caminho que era impopular naqueles dias, mas a igreja, de um modo geral, viu que não seria necessário, não valeria a pena. E então começou com igrejas segregadas. Até hoje nós temos, por exemplo, Oakwood College, nos Estados Unidos, que é uma faculdade adventista para os negros. Agora, isso existir até os nossos dias é outra história. Hoje em dia é uma grande polêmica e muitos acreditam que isso é desnecessário, que não deveria continuar hoje, sendo que hoje nós não temos necessidade para isso. Mas é uma realidade. Até hoje nós temos as associações